falar sobre as crianças. Obrigada por ter aceitado o convite, é um prazer tê-la aqui. Tá linda na paleta do estúdio. Maria José, quando a gente fala das crianças é tão diferente da nossa geração, né? Porque parece que há uma precocidade tão grande. A que você acha que se deve essa precocidade, esses transtornos que a gente tem falado agora? É muita informação? Então, Sara, a gente entende assim, né, pela pesquisa que eu faço, pelos estudos que eu faço de um psicanalista, o Winnicott, ele sempre coloca que o ambiente para a criança, desde pequenininha, ele deve ter uma estabilidade, uma previsibilidade, uma constância, para que a criança, desde pequenininha, ela vá se estruturando, ela vá se conectando, né? Como a gente diz assim, para ela ir sedimentando ali a sua saúde emocional. E o que a gente tem visto, além do ambiente fora, está muito estimulado, muito desorganizado, às vezes dentro, né, o ambiente da casa da criança, muitas vezes se encontra. Ou troca de babá, ou os pais que precisam trabalhar muito, às vezes eles não ouvem aquilo que a criança está dando sinais, não é? Então, assim, é muito importante que ao dar um sinal de que a saúde mental está tendo alguma dificuldade, né, que está desintegrando de alguma forma, os pais ou os cuidadores da criança tentem olhar melhor, tentem conversar com ela, entender o que está acontecendo, quais são aqueles sintomas que ela está trazendo. Pode ser uma questão situacional, né, ou pode avançar de uma forma mais grave. Então, é muito importante os pais estarem atentos nessa primeira infância. Quando você fala primeira infância, até que idade? Olha, mais ou menos a gente entende assim 5 anos, 6 anos, né? Que é uma fase muito importante que ela vai começar a se abrir para o mundo, né? E a criança, ela tem uma vivacidade, uma alegria da vida muito grande. E isso é o normal da criança, brincar, correr, pintar. E eu vejo assim que uma das coisas que também tem trazido um pouco de confusão para elas é a agenda muito cheia. Muitos compromissos? Muitos compromissos. Vai pro futebol, vai pro Kumon, vai depois pra aula de natação. Isso. Tem muita coisa. Não tem o tempo livre. E aquele tempo de brincar de bets, de brincar de bola, de correr, de ir pra casa do amigo. Você falou na sua geração, né? Na minha, então, era muito saudável. Que a gente brincava, andava de bicicleta. E hoje tem se trocado muito isso por um celular, por uma tela, né? E o pai fala assim, às vezes, não deixe meu filho atravessar a rua. Mas ele está com o celular na mão, que é muito pior, muito mais perigoso. E aí a gente eu vejo muito na prática clínica, às vezes as crianças têm medo dessas faixas etárias aí, 5, 6 anos, até um pouquinho mais. Sim. Tem medo de uns monstrinhos que aparecem, sabe? Sim. Mas elas internalizam aquele medo e elas não falam para os pais, porque às vezes não tem tempo. E aí fica com aquele medo internalizado, daí projeta isso na chuva, projeta Começa com fobias. Começa com fobias. Olha isso. Às vezes embaixo da cama, ela acha... Eu tive uma vez Eu tinha medo debaixo da cama. Eu achava que tinha um monstro. De olhar debaixo da cama. Eu não gostava, não. E a hora que eu subia na cama, eu saía correndo e pulava na cama. Porque eu achava que tinha um monstro que ia pegar meu pé. Eu tinha esse medo. Sim. Então, às vezes, uma conversa com a mãe, uma conversa com a professora vai ajudando a criança a integrar esse medo melhor, a tornar isso uma coisa mais leve. Porque ela vai ter que enfrentar, né, desafios. E eu vejo que as crianças estão com muito medo dos desafios. Então, por exemplo, passar do 5º para o 6º ano, passar do fundamental 2, do ensino médio para a faculdade já é grandão aí, né? Fundamental para médio, médio para faculdade. Mas vão levando esses medos, sabe? Então, isso eu penso que tem muito a ver com a desestabilização, às vezes, do ambiente, da frequência, da sustentação, sabe? Então, eu digo assim, é muito importante que os pais estejam atentos, que conversem com seus filhos, né?
que deixem eles, que ofereçam escuta para eles. Às vezes a gente não tem tempo. Tá muito difícil a escuta, não tem escuta, porque realmente os pais, infelizmente, estão numa jornada de trabalho muito intensa. Gente, isso é muito sério, o que a gente está falando aqui. Cada vez mais a gente vê crianças, óbvio que antigamente, não que não existisse isso, hoje em dia a gente tem nomes para tudo. Então eu tenho o TDAH, que é um transtorno déficit de atenção e hiperatividade, não que não existisse isso antes, existia, mas não tinha nome. Transtorno de ansiedade generalizada. A gente tem o TOD, que antigamente era o TOC, a gente, até mesmo o próprio bullying, que antes sempre existiu, mas não tinha esse nome, não é verdade? Então, hoje em dia, a gente, às vezes, fica um pouco assim, assustado. E a gente fica perguntando, meu Deus, mas meu filho, então, ele está doente, ele tem uma doença, ele precisa de medicação? Às vezes, o que o seu filho precisa é de uma boa conversa, é um olho no olho, é se sentir ouvido, Exato. É se sentir amado, é não terceirizar a educação do seu filho pro celular. Não é verdade? Para as telas, para o videogame. Uma coisa muito importante que você falou, que a gente percebe muito, essa falta de olhar no olho. Porque às vezes você vai buscar seu filho na escola, está tão agitado ali, ele entra no carro e você às vezes nem percebe como ele está, se ele está bem, se ele não está, se ele chorou. Não é? Então, assim, a gente não culpa ninguém é culpado, é a movimentação que está muito intensa. É a sociedade, a forma como ela está funcionando, né? Como as famílias estão funcionando, que mudou bastante. Quero foto da sua criança aqui com a gente. Já tem foto aí? 439-9952-0380. Vai mandando foto de você criança, foto dos seus filhos, foto dos seus netos, foto dos seus sobrinhos, foto também dos seus afilhados. E eu quero saber de você, quais são os principais desafios? Eu sou mãe de uma criança de 8 anos, tenho muitas amigas que são mães e muitas relatam casos de depressão nas crianças, casos de medos absurdos, falta de sono, não consegue dormir, lida com a insônia muito pequeno, com 6, 7, 8, 9 anos de idade, uma precocidade muito grande e também aqueles pensamentos intrusivos. O que são pensamentos intrusivos? Aqueles pensamentos repetitivos, pensamentos ruins que a gente tem toda hora que se repete? Sim. Por que acontece isso? Então, muitas vezes, esses pensamentos intrusivos, eles vêm de um cérebro muito estimulado, muito cansado. A criança não tem tempo, ou mesmo adolescente, de assimilar e acomodar todas as informações que ele recebe. Então, e porque também cada criança é uma criança, cada caso é um caso. E às vezes isso vai se tornando uma bola de neve. Aí começa a ter esses tipos de ansiedade. E muitas vezes, o que eu tenho feito no meu trabalho? Eu chamo a criança e a família junto, para poder conversar. Isso tem sido muito bom, porque a família, ela começa ali junto com a criança a perceber algumas coisas que na correria do dia a dia ela não percebe. Tem sido muito bom, muito bom. A terapia com a criança, daí não é só a criança, né? Não é só a criança, os pais juntos, sim, são os pais. E tem sido muito bom ver, sabe? Porque os pais têm vontade de melhorar, mas de aprender. Não sabem como. Exatamente, porque é uma geração nova também. Sim, não e posso falar? Eu falo que a tarefa mais difícil da minha vida foi ser mãe. Como é difícil educar uma criança, como é difícil ser mãe. Às vezes é difícil a gente lidar com os próprios problemas. E quando você vê o seu filho falando, mamãe, eu tô com um pensamento ruim, eu não sei o que eu faço. Você fala assim, eu também não sei, eu quero a minha mãe agora. É desesperador, não é fácil. Mas é um alerta que a gente faz para os pais ficarem atentos. Escute o seu filho, abaixa na altura dele, olha nos olhos dele, conversa com ele e escute. Escute mais do que fale. O que ele tem para te falar? E, sabe, tudo que ele falar, valorize. Valide o que ele falar. A dor dele, o medo dele é real. Ele realmente está sentindo isso. Talvez pareça uma coisa muito figurada, mas a gente também tem isso. Então, valide todos os sentimentos dos seus filhos. Combinado? Obrigada que você veio. Obrigada a você, recebê-la. Prazer. Eu adorei. Eu também gostei muito. Obrigada. Vai voltar mais vezes. Muito obrigada, viu? Sara.